familiar, mestre em psicologia da infância e adolescência, doutor em linguística aplicada, autor de vários livros. Dentre estes vários livros, também é o organizador da obra que nós sugerimos para aqueles que tivessem acesso e desejassem obter, que é Quando a Dor se Torna Insuportável, reflexões sobre por que pessoas se suicidam, e é uma das nossas preocupações e também este movimento das nossas palestras já iniciada, esta é a segunda de uma série de três, tenta trabalhar essa temática de alguma forma também. Então, o Catito é o organizador dessa obra, dentre outras. Também a própria obra Acontece nas Melhores Famílias, colunista da revista Ultimato, é coordenador da Irene do Brasil e diretor também do Instituto Filéu, né? E membro do Corpo de Psicólogos e Psiquiatras Cristãos, do CPPC. E hoje, então, vai aí nos abençoar. Pedimos que Deus nos dê uma manhã especial. Eu sei que nós estamos aqui também na condição de profissionais, né? Mas também estamos aqui como cristãos, pessoas que confessam uma fé em Jesus, e nós queremos orar ainda nessa manhã, entregar a palavra para o Catito, pedindo que Deus conceda graça, sabedoria, que ele seja instrumento nas mãos de Deus. Quero convidar você a orarmos juntos nesse momento. Pai, muito obrigado por esta manhã, obrigado pelas tuas misericórdias que se renovam cada manhã sobre as nossas vidas, obrigado pela tua bondade e fidelidade, obrigado porque o Senhor tem nos unido em torno de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito, que é estarmos nos colocando como recursos nas tuas mãos, para levar consolo, para levar escuta, para levar acolhimento àqueles que têm, de alguma forma, se sentido cansados, exaustos, esgotados, frente a todo o trabalho prestado de reconstrução ainda deste Estado que tanto tem sofrido. E nós pedimos que nesta manhã o Senhor possa dar uma porção redobrada de sabedoria ao Catito, para que ele traga, dentro daquilo que o Senhor já tem o instruído, também possa partilhar conosco parte do seu conhecimento, e que isso seja como uma boa semente, que possa chegar no nosso coração e que possa dar muito fruto. É o que nós pedimos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, ainda antes de passar a palavra, eu quero encorajar você, que sabe já do projeto Campeão do Ponte, a multiplicar essa informação. Nós ainda estamos prestando este trabalho, que tem como intuito ser concluído no mês de setembro, né? Alguns de nós estão atendendo pastores, como eu, aqui no nosso estado, e se você puder multiplicar essa informação, fazer chegar o mais longe possível, isso vai nos ajudar em muito a fortalecer o propósito, né, destes encontros e serviços ofertados àqueles que cuidam também. Muito bem, Catito, a palavra está com você, conforme a gente combinou, pensamos aí num tempo de 40 minutos inicialmente. Seja bem-vindo. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado, Marcelo e equipe coordenadora, pelo convite e o privilégio de poder partilhar com vocês algumas reflexões, algumas coisas. Peço desculpas que eu falei antes, aí que eu estou. Esse final de semana fiquei muito gripado, então, ao contrário do que dizia aquela propaganda, né? No meu caso, o meu cabelo continua o mesmo, mas a minha voz faz muita diferença. Um pouquinho de tosse também, então vocês vão me perdoar por esse inconveniente. E eu queria começar partilhando com vocês alguns conceitos, eu diria, um pouquinho básicos, para depois a gente aprofundar um pouquinho outras coisas, mas nós falamos muito de que as pessoas estão
passando por situações de crises, de perdas, né? Aí todos acompanhamos com muita tristeza todo esse episódio que aconteceu aí no Rio Grande do Sul, essa tragédia, mas não necessariamente uma tragédia desemboca em uma crise. Crise, entendemos como um estado temporal de transtorno e desorganização. E ela tem duas características muito fortes. A primeira delas é a incapacidade do indivíduo, da família, do grupo social, para resolver os problemas das formas e métodos e estratégias costumeiras. E a segunda, que é um potencial para gerar resultados radicalmente positivos ou radicalmente negativos. Quando a crise acontece? Ela acontece exatamente quando as ações conhecidas e os novos intentos se tornam ineficazes. Dessa forma, a tensão vai se incrementando até que ultrapassa todos os limites e capacidades conhecidos. Então, nós temos, em princípio, um evento desencadeante. Pode ser uma tragédia, pode ser um problema pequeno. Vou usar um exemplo corriqueiro, talvez até bem superficial. Você está dirigindo por uma via na sua cidade, uma cidade grande como Curitiba ou Porto Alegre, e de repente percebe que o pneu do seu carro fura, perdão. E aí automaticamente você vai estacionar o carro e buscar a chave de roda, o macaco, etc. Ou seja, você vai mobilizar algum tipo de ação para resolver aquele problema. E aí você percebe que a chave de roda não está no bagageiro do seu carro. Aí você fica mais tenso ainda. Fica tenso, é à noite, digamos, domingo à noite, você está voltando do culto, alegre, feliz para casa, e te acontece isso. Tira o teu ritmo normal. Aí o que você vai fazer? Você vai tentar mobilizar outros recursos. Aí talvez você vai pegar o seu celular e vai tentar ligar para alguém para trazer para você uma chave de roda. E bem quando você está discando o seu celular, a bateria acaba. As tensões vão subir lá em cima. Você ainda vai tentar mais alguma coisa, fazer sinal para alguém parar. Você percebe que ninguém para te ajudar, porque seu carro está próximo a um lugar muito escuro e as pessoas têm medo. Aí todas as capacidades foram tentadas, vão ultrapassar todas as estratégias, as capacidades conhecidas, e daí você pode entrar em crise. Ou pode ser que alguém pare e te empreste uma chave em roda, você tem êxito nessas estratégias, os problemas vão parecer não tão graves assim, e aí você segue adiante. Então,
A, a crise, nesse sentido, ela representa tanto uma oportunidade quanto um perigo. Que tipo de oportunidade? É justamente a oportunidade das pessoas, famílias, grupos sociais, crescerem em meio a uma situação de dor, de sofrimento. E o perigo, o oposto, é quando as pessoas ficam paralisadas, quando elas perdem a confiança em si mesmo, elas se isolam, elas não assumem responsabilidades, não assumem responsabilidades por si, não assumem as responsabilidades pelos outros. Então, esse é o momento de perigo em uma situação de crise. A crise em si não é necessariamente uma patologia, não é uma enfermidade. É uma resposta normal que todos nós temos diante de fatores externos ou internos que ameaçam a gente de alguma forma. Não devemos confundir a crise com um problema, não devemos confundir a crise com uma tragédia, porque a crise depende de uma combinação de fatores. Existem pessoas que, mesmo diante de situações muito trágicas, não entram em crise. Ah, nós, por exemplo, temos contato com. Eu sou membro da Igreja Luterana aqui em Curitiba, e aí temos muitas igrejas luteranas no Rio Grande do Sul que foram afetadas por toda essa tragédia. A Igreja Luterana de Três Coroas, por exemplo, pastor Loemir Loman, eles não foram muito, não entraram numa crise, porque eles já tinham passado uma situação similar e eles já tinham toda uma estrutura organizada, e quando veio toda essa situação, eles rapidamente se mobilizaram, buscaram recursos rápidos e conseguiram grande sucesso em ajudar todos os membros da igreja, as pessoas ao entorno da igreja e outras pessoas. O impacto foi muito menor, a ponto de não desenvolver uma crise. Em outras situações, outras comunidades foram até menos afetadas do ponto de vista estrutural, mas estavam menos preparadas e se desembocou numa crise. A crise depende de uma combinação de fatores. A severidade do fato desencadeante, no caso aí do Rio Grande do Sul, a severidade foi muito forte. Os recursos pessoais, o recurso de saúde de cada pessoa naquele momento, o recurso de saúde emocional, autoestima, etc. Os recursos materiais que as pessoas têm, as redes de apoio, as redes sociais de apoio e especialmente os seus sistemas de crenças e de valores, a sua fé, a sua espiritualidade. A combinação de todos esses fatores vai ajudar a desembocar ou não em uma crise. Efetivamente, a crise é uma experiência desagradável. Ninguém gosta de passar por uma crise. E ninguém está isento disso. Hoje estamos falando de uma situação que aconteceu no Rio Grande do Sul. Já tivemos situações em que aconteceram em Minas Gerais. Marcelo acompanhou com a sua equipe do RAP aquela
situação na barragem de Brumadinho, lá. Tivemos situações em Santa Catarina com aquela, perdão, aquela boate Kiss, né? E outras situações em lugares diferentes. Então, ninguém está isento. Ninguém está isento a um, uma crise. Mas a crise como tal, ela deve ser processada, segundo os experts, num período de 4 a 8 semanas. Nesse período de 4 a 8 semanas, ele vai ser suficiente para as pessoas recuperarem o seu equilíbrio emocional. Porque ah, um, uma pessoa, uma família, um sistema vivo não suporta um período muito longo de desorganização. Então, todo o sistema tende a voltar a um equilíbrio. Quando isso não acontece, é um sinal de perigo. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre exatamente quando, passado esse tempo, não houve um, uma reorganização interna e externa para seguir adiante. E todas as crises, elas têm um certo padrão muito parecido no seu desenvolvimento. Que padrão é esse? Como eu disse, tem um evento desencadeante, as tentativas de solução fracassam, quando se ultrapassam todas as nossas capacidades, desemboca numa crise. E a primeira reação diante de uma crise é sempre uma reação que nós chamamos reação imediata, que é uma reação de negação. Quando nós vemos uma tragédia, ouvimos de uma tragédia, passamos por uma tragédia, uma situação terrível, no primeiro momento a gente diz, não, não é possível, meu Deus, não pode ter acontecido. Alguém chega a vocês e diz, olha, aquele seu amigo faleceu. Não, não é possível. Falei com ele semana passada, como pode? Não, não. Essa negação, ela dura de poucos segundos até 24 horas, uma situação de incredulidade, e dizemos que é um momento onde o nosso organismo está se preparando para receber o impacto da notícia. É como se alguém fosse jogar uma bola para a gente e a gente diz: pera, não joga ainda, deixa eu me posicionar aqui, deixa eu. Né? Opa, agora pode jogar. É normal, essa negação imediata, ela é normal, ela é natural e também necessária para a gente, para o nosso organismo receber esse primeiro impacto. E em seguida a isso vem uma série de reações, que nós chamamos de reações iniciais. 4 coisas caracterizam essas reações iniciais. A primeira delas são emoções fortes, a segunda, uma desorganização pessoal, a terceira, algumas ideias estranhas, e a quarta, algumas somatizações. As emoções fortes que acompanham isso, primeiro tem a ver com a tristeza. As pessoas choram, e é normal, é natural. Chorar,
até chorar compulsivamente. Essa tristeza é normal. É a tristeza de uma perda. A própria palavra de Deus está cheia de exemplos de pessoas que sofreram perdas e choraram. Davi, quando primeiro perde o seu filho, lá, resultado do adultério com a Batseba, e mais tarde, quando perde Absalão, né? Quando perde Absalão, diz que Davi andava pelos palácios chorando e gritando: Absalão, Absalão, meu filho Absalão. A dor da perda de um filho é uma dor realmente profunda, impactante, antinatural. Jesus mesmo chorou. Temos uma cultura, infelizmente, uma cultura da negação das emoções. Não, homem não chora. É o machismo brasileiro falando alto. Homem não chora. E quando não chora, é um problema. A culpa, muitas pessoas sentem culpa. Mas se eu tivesse feito, mas se eu não, mas se eu tivesse feito aquilo, mas se eu não tivesse permitido a pessoa estar naquele lugar, naquele momento. Esse se é um grande inimigo. Digo, se é um inimigo porque nós vamos acarretando culpas. O que a gente tem que tratar é que o que aconteceu, aconteceu, é trágico, é terrível, mas a vida vai seguir adiante. Não se podemos parar no si. Uma coisa para muitos cristãos que é difícil de lidar dessas emoções fortes é a raiva. Né? Crente tem que ser bonzinho, não pode ter raiva. Então, mesmo as situações terríveis, as pessoas que expressam raiva, elas são mal vistas. Alguma pessoa que chega assim, Deus, eu estou com raiva de Deus porque ele permitiu que está assim. As pessoas dizem, não, não fala assim. Olha, você está... Deus vai mandar um raio na sua cabeça se você continuar falando assim. É a expressão de uma raiva normal, natural, de alguém que teve algo muito precioso que lhe foi tirado. E a comparação que eu faço muitas vezes é exatamente essa, né? Quem tem filhos aqui, talvez já tenha passado por essa experiência que você diz para o filho, guarde os seus brinquedos, está na hora de dormir. Aí ele não guarda, você vai lá e tira o brinquedo dele. Aí ele fica com raiva. Ai, eu não gosto mais de você. E você, como pai, faz o quê? Você diz, tá bom, põe o filho para dormir do mesmo jeito. No dia seguinte ele está sorrindo, brincando com você. Eu digo, se nós, enquanto pais limitados terrenos, temos a capacidade de entender que aquela raiva do nosso filho é uma coisa momentânea e transitória, porque algo para ele importante lhe foi tirado, quanto mais o nosso Pai Celestial vai nos entender nesses momentos. Então, deixa as pessoas expressarem raiva, não precisa ser advogado de Deus nessa hora. Deus conhece o coração da pessoa e sabe que aquela raiva é só naquele momento porque algo precioso lhe foi tirado. Então, nós aí temos essas emoções fortes, que são normais, que são naturais e que, acima de tudo, são necessárias para o processar a dor e seguir adiante. Outra coisa muito comum nessas reações iniciais tem a ver com a desorganização
pessoal. Pessoas que sofrem uma perda, uma crise, um impacto profundo, elas se desorganizam. Elas se desorganizam. Se desorganizam nas suas emoções, se desorganizam nas suas coisas. Algumas começam a ser muito ativas, hiperativas, querem fazer tudo, passam 24 horas em meio às buscas de uma pessoa que está desaparecida. E aí não adianta dizer, olha, vai descansar um pouco, você já está 24 horas acordado, 48 horas acordado, descansa um pouco. Não, 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 eu estou bem, eu estou bem. As pessoas vão dizer isso. Desorganização pessoal, hiperatividade. Outras, pelo contrário, ficam apáticas, sentam. Você quer alguma coisa? Quer comer alguma coisa? Ficam completamente apáticas. Isso tem a ver com a sua desorganização pessoal. Algumas ficam desesperadas. Tudo isso é normal, tudo isso é natural diante de uma perda, de uma crise significativa. Outra coisa interessantíssima que faz parte das reações iniciais, e aí tocando um pouquinho mais de perto, que a gente está falando, são aquelas coisas que nós chamamos de ideias estranhas. O que são ideias estranhas? A primeira ideia estranha é a ideação suicida. Quando se tem uma crise, quando se tem uma perda muito significativa, as pessoas pensam em morrer. Às vezes, só em expressões triviais, mas são expressões de ideação suicida. As pessoas dizem, por que Deus não me leva? Não quero mais continuar vivendo. Deus, me leve. Não tem por que eu ficar aqui. Isso é uma vontade de morrer. Algumas pessoas levam isso como bobagem. Não, não leva como bobagem. É uma expressão. A gente deve saber que esse desejo, nesse momento, deixar bem claro que nós estamos falando de um contexto de perdas e crises. Falando de todo e qualquer outro contexto que a pessoa expressa que quer morrer, que seja normal. Nesse momento, nesse contexto, isso é normal, é natural. As pessoas que perderam coisas muito significativas, perderam um cônjuge, perderam um filho, perderam todos os seus bens, elas não têm mais motivação para ficar vivendo. Normal isso. E já vamos falar um pouquinho como trabalhar essas questões. E a outra ideia estranha, que é muito comum, são pequenas alucinações. Pessoas que sofreram perdas significativas sofrem de pequenas alucinações. Que pequenas alucinações são essas? Às vezes a pessoa está sentada e diz assim: ah, estou escutando fulano chegando em casa. Oh, eu escutei os passos. Ah, eu vi fulano passando ali. Estou sentindo o perfume dela. Vocês não estão sentindo? Calma, isso não são demônios que estão assaltando a pessoa. Muitas vezes a gente pensa, não, é demônio, é demônio. Ah, ainda não. Isso se explica da seguinte forma: aquela lembrança que a pessoa está acostumada, por exemplo, todos os dias ela escutava a pessoa chegando em casa, abrir o portão, isso grava na memória. É uma repetição que se grava na memória. Quando sofremos a perda, nossa memória é bagunçada e ela faz o caminho inverso. Ela vai da memória para os órgãos dos sentidos, para o ouvido, para o olho, para o nariz, até para a cinesia. Então, aquela memória bagunçada faz eu sentir o perfume da esposa que se foi. Mas só a pessoa sente, os outros não sentem.
Não, não é um espírito demoníaco que está passando ali. Essa é uma alucinação normal na situação de perda. Tá? Estou falando especificamente da situação de crise e de perda. Se isso acontece em outros contextos, aí já não é normal e natural. Nessas situações que a memória está bagunçada, ela pode acontecer isso. Se vocês forem analisar, queridos, vocês vão ver, e este é um dado estatístico, que em torno de 90% de pessoas que aderem ao espiritismo, elas aderem ao espiritismo logo após uma perda significativa, quando elas tiveram uma pequena dessas alucinações, que são plenamente explicáveis do ponto de vista científico. Mas alguém já chega para elas, aí sim é coisa do diabo. Alguém já chega para elas e diz: não, você tem mediunidade, você precisa ir no centro espírita desenvolver isso. E aí a pessoa é enredada. Se nós podemos entender de que essas alucinações são resultado da desorganização da memória, causada por esse impacto de uma perda e de uma crise, nós podemos dizer, ok, isso é normal, acontece nesse momento, são reações iniciais que devem acontecer nas primeiras 4 a 8 semanas após a perda. Se isso for acontecer 2 anos depois, não. Aí é diferente. Estamos falando de os primeiros 2 meses após a perda. E a quarta das reações iniciais são as somatizações. A dor da pessoa é levada para dentro, perdão, para dentro do corpo. Dói aqui, dói ali, dói a cabeça, tem dor de cabeça, tem taquicardia, tem insônia. É normal, é natural ter insônia, é normal ter dores. São dores que não são localizadas. Você vai no médico e diz, doutor, estou com uma dor de cabeça. Mas onde é que dói? Dói aqui na frente, dói dos lados, dói atrás, dói na cabeça toda. Não, doutor, algumas vezes dói aqui na frente, mas outras vezes dói aqui atrás. Ah, e tem vezes que dói dos lados. E também na cabeça. E deixa o médico maluco, porque ele não consegue localizar a dor. Essas dores, salvo quando levam a um risco real de saúde, como um ataque cardíaco com alguém que já tem pressão alta, por exemplo, não adianta medicar. Não adianta medicar. São as dores que a pessoa precisa sentir. Precisa sentir. E também sentir essas dores. É a dor da perda que está se manifestando no corpo da pessoa. Uma experiência interessante que eu passei, uma senhora que estava ela e o marido e mais um filho viajando de carro e numa curva um caminhão vinha ultrapassando outro caminhão, o marido tentou tirar, mas o caminhão pegou no carro, matou o marido e matou o filho. Ela ficou machucada, mas não morreu. Foi hospitalizada. E aí os médicos acharam que ela não ia aguentar a notícia, encheram ela de calmante. Ela foi para o enterro do filho e do marido que nem um zumbi. Semanas depois, essa mulher desesperada chegou ao meu consultório e ela dizia assim: por que não deixaram eu chorar a morte dos meus queridos? Por que não me deixaram? Então, essa ideia de que vamos dar calmante para a pessoa, não, deixa a pessoa pôr as emoções para fora.
Não adianta medicação nesse momento. É importante ter esse conceito. A paz não vem em cápsula. A paz não vem em cápsula. Então, essas reações iniciais, as emoções fortes, a desorganização pessoal, as ideias estranhas e as somatizações são normais, são naturais e são necessárias nesse momento de dor, de perdas e de crise. Mas não pode ficar por aí. A gente segue adiante. Como se segue adiante? Há duas possibilidades. Eu falei, a crise pode nos levar ao caminho da oportunidade, do crescimento, ou ao caminho da imobilização ou do perigo. Caminho do crescimento, quando nós ajudamos as pessoas a desenvolverem estratégias funcionais. O que são essas estratégias funcionais? Ajudar a pessoa a colocar para fora seus sentimentos. Chora, fica com raiva, pode ficar com raiva, pode gritar, não se intimidar diante dessas emoções fortes e nem dizer para a pessoa não expressá-lo. Não, não chora. Olha, já ouvi expressões terríveis como não chora, olha o testemunho que você vai dar. Um testemunho. Se Jesus chorou, a gente tem que ser imitador de Cristo, não? Jesus chorou, por que a gente não pode chorar? Essa parte não é para imitar? Chora, põe para fora. Isso vai ajudando a pessoa a elaborar a sua dor. A outra coisa é ajudar a pessoa a desenvolver um domínio cognitivo da situação. O que é um domínio cognitivo da situação? É a pessoa ir traduzindo isso em termos cognitivos. A ideia de que foi uma coisa horrível, trágica, terrível, mas aconteceu. E não tem como voltar atrás. Como isso acontece? Com a pessoa repetindo. A pessoa narra aquela situação muitas vezes. Pois eu estava em casa, de repente veio alguém e falou, olha, aconteceu isso, e aí eu saí correndo, e daí veio... E daí chega uma outra pessoa e ela diz, pois é, eu estava em casa e alguém veio, né? E repete, e repete. Para cada pessoa que chegar, ela contar de novo. Por quê? Porque cada vez que ela conta da sua perda, ela está se ouvindo. Ela mesma está se ouvindo. E ela vai se ouvindo e aquilo é como se vai assentando cada vez. Por isso o trabalho aqui pastoral é muito importante, de ouvir a pessoa. Não, não, não dizer, não, não, você já contou isso, não precisa falar de novo. Ou, tá bom, chega, já sei o que aconteceu. Deixa a pessoa contar. Uma, duas, três, 20, 30 vezes a mesma situação. E cada vez que ela conta com um detalhe diferente. Quando ela conta com um detalhe diferente, você percebe que aquele negócio, opa, já está se acomodando de uma forma diferente. Isso significa que a pessoa já está no caminho do crescimento. E a outra estratégia é a pessoa ir dando pequenos passos de adaptação condutual. Que passos? Eu preciso saber agora
no caso lá do Rio Grande do Sul, como, onde eu vou morar, né? Como vai ser o meu emprego daqui para diante? Vou continuar com o emprego? Não vou continuar com o emprego? Ah, preciso providenciar, se eu tive a perda de um ente querido, preciso providenciar atestado de óbito. Uhum. Preciso providenciar, em alguns casos, pensão no INSS. Dar pequenos passos que a pessoa perceba de que a vida continua e ela está seguindo adiante. Quando a pessoa expressa os seus sentimentos, vai elaborando a sua dor, ela começa a ter esse domínio cognitivo da situação e vai dando esses pequenos passos, ela está no caminho da recuperação e do crescimento. Ao contrário, quando a pessoa nega o sentimento, não, acompanhei uma situação de uma senhora que perdeu o marido. É uma situação, um casal que vive uma situação muito simples, muito humilde, ele era um operário. Todos os dias ela se despedia pela manhã dele no portão, ele ia de bicicleta ao trabalho. No final da tarde ela ficava esperando ele voltar. Uma tarde ele não voltou, o caminhão o atropelou e ele foi a óbito. Esse casal era crente e disseram para essa mulher que ela não podia chorar. Ela passou o velório todo sentada ao lado do caixão do marido, a quem ela amava muito. E todas as pessoas que vinham consolá-la, ela simplesmente repetia as palavras de Jó. Deus o deu, Deus o tirou, bendito seja o nome do Senhor. Ficou firme ali, uma pedra. Anos depois, a mulher me foi encaminhada por um clínico, médico clínico, porque ninguém conseguia adivinhar, conseguia saber qual era a origem das suas dores. Tinha dores no corpo terríveis, ninguém sabia, porque eram dores não processadas da perda, porque ela não expressou as suas emoções. Negou, negou. E uma negação reforçada por um conceito equivocado de postura cristã, né? Você tem que ser forte. Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Algumas vezes, não põe para fora a raiva, começa a se tornar agressivo. Agride, agride animais, trata mal as crianças. Esses são sintomas de que as coisas, que a crise está mal resolvida. Que vai desembocar em coisas mais crônicas, como depressões prolongadas, algumas doenças crônicas. Às vezes as pessoas até ficam dependentes de medicação, porque elas têm que tomar sempre uma medicação para não sentir nada. Perigo, perigo. E a questão do suicídio? Como é que a gente enfrenta a questão do suicídio? Às vezes as pessoas querem morrer, falam disso. Não tem mais vontade de que a vida siga adiante. A primeira coisa que a gente tem que ser é objetivo e direto. Perguntar para a pessoa se ela pensou nisso. Como é que a gente pergunta?
vai conversando, eu costumo fazer sempre a seguinte pergunta: olha, algumas pessoas, quando passam por situações de perdas parecidas com as suas, elas não têm mais vontade de seguir a vida adiante, assim, vontade de tirar a própria vida. Essa ideia já passou na sua cabeça? Se a pessoa diz não, ok, eu continuo a conversa, foi uma pergunta como qualquer outra. Se ela diz sim, já passou, eu me detenho um pouquinho mais para explorar isso. Mas se faz essa pergunta, é importante perguntar para as pessoas se em algum momento passou pela ideia, pela mente delas, a ideia de tirar a própria vida em função da dor que ela está passando. E se a pessoa diz que sim, continua perguntando. Eu sempre digo, a gente tem que ter nesse momento a a combinação da inocência de uma criança com a sabedoria de um ancião. Ah, você pensou nisso? Como é que você pensou? Como é que você pensou? Eu acompanhei um rapaz que ele me disse que ele queria se matar amarrando uma corda no pescoço de uma pedra muito grande e com a sua prancha de surf, depois de uma quebrantação, pular da prancha. Eu explorei um pouco isso, conversei com ele, não sei, já viu uma pessoa que morreu afogada, etc. E ficamos conversando bastante como seria. E eu pedi a ele que, como ele teria que ir até o litoral, né? Curitiba tem essa vantagem que não fica à beira-mar. Ele teria que ir até o litoral. Eu disse, não, antes de você fazer isso, eu pedi para ele trazer para mim a corda e a pedra. Eu disse, vamos ver se a corda é forte o suficiente e não vai arrebentar, ou se a pedra é pesada para te levar para o fundo. E ele voltou na nossa outra conversa e não trouxe a corda, nem trouxe a pedra. Ele simplesmente disse: não vou mais fazer, porque agora você já sabe como é que é e perdeu a graça. As pessoas têm muita fantasia sobre como é o suicídio. Quando você conversa sobre essas fantasias e vai explorando ela, vai tirando a força da fantasia. Então, é muito importante estar conversando sobre isso. Como é que é? Como é que não é? O que que você pensa? O que que você não pensa? Para que a pessoa perca aquela força que está levando ela a tentar o suicídio. Quero concluir é, só dizendo de que, diante de uma situação, de uma crise, nós vamos ter uma reação imediata, negação, uma série de reações iniciais, que tem a ver com desorganização das emoções, desorganização pessoal, desorganização da memória com as alucinações, ideias estranhas, e a desorganização do soma, que é as somatizações. Ajudar as pessoas é permitir que elas expressem as emoções, elas recontem as histórias para irem tendo uma adaptação, um domínio cognitivo da situação e estimular a dar pequenos passos na sua readaptação condutual. Quando nós não permitimos que as pessoas expressem as emoções, quando nós fazemos tudo pelas pessoas, né? Isso é muito importante que as pessoas deem passo.
muita gente que quer fazer demais pelos outros. E o Marcelo tem essa experiência, eu tive em outras situações, em algumas tragédias psicossociais, né? Às vezes, um ano depois da tragédia, você vê que as pessoas é, ganharam uma nova profissão, profissão desabrigada. Elas não fazem nada para sair da situação dela. Ficam lá, foram colocadas lá num ginásio de esportes e ficam lá um ano, sendo. As pessoas levam comida, levam tudo, e as pessoas ficam lá. Isso é claramente uma pessoa que não conseguiu superar a crise. Então, é preciso estimular as pessoas deem passos pequenos, bem pequenos, mas um passinho, outro passinho, vai ajudando as pessoas no sentido delas, se elas tomarem a, a sequência da vida nas mãos. E, e cuidar para não entrar no, no modo de negação e de retrocesso para que a crise fique mal processada. Enfim, algumas ideias que eu queria partilhar, talvez uns minutinhos ainda para algumas perguntas de algo que eu não tenha sido claro o suficiente. Por favor, quero deixar aberto aqui agora. Marcelo, aí eu passo a sua. É. Obrigado, Catito. Muito importante as questões que tu pôde nos partilhar e trabalhar nessa manhã. Isso me fez pensar. Eu sou pastor há quase 30 anos, mostrei no Paraná, sudoeste, norte do Paraná, mas a maior parte do tempo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, eu entendo, porque vivo a vida pastoral, as múltiplas tarefas que compõem o ministério. E eu também, por certa feita, em algum momento da vida, tive uma compreensão equivocada àquilo que nós chamamos de ministério de tempo integral. Estou falando por mim, né? Ou seja, dediquei minha vida a Deus, logo não vivo mais, e tudo que tenho, que faço do meu tempo é para o Senhor. Bem, isso é compreensível, desde que haja um equilíbrio, né, em como nós conduzimos a administração do nosso tempo, a administração do nosso ministério e etc. Quando a gente fala da temática do suicídio, né, existem algumas ideias equivocadas, né, ou até ditos popular. Cachorro que late, não morde, né? Não, se quisesse tirar a vida, ele não estava falando, ele quer chamar a atenção. E nós temos entendido que não é exatamente isso, isso não é uma verdade. Aliás, suicídio é um problema de saúde pública. E a nossa atividade, ou a nossa vocação, está considerada, né, dentre outras atividades de trabalho, um alto nível de adoecimento e estresse, assim como controladores de voo, pessoas que trabalham com telemarketing, etc, etc. Dito tudo isso, Catito, eu quero te perguntar, como nós vivemos uma cultura que é reativa e não preventiva, e o que aconteceu no nosso estado, evidentemente, trouxe um impacto muito severo. Eu estou atendendo alguns pastores neste momento, né? Muda o endereço, muda o nome, mas as demandas são as mesmas. E como você não está no nosso estado, Catito, parte dessas demandas eu entendo, já tenho dito aqui entre o grupo, que veio por nós nos dispormos a fazer algo que não era da nossa alçada, ou seja, nossas igrejas se transformaram em abrigos da noite para o dia. E num abrigo a gente tem todo tipo de gente adoecida. Tem gente com tornozeleira, tem gente sem tornozeleira, tem abusador, tem todo tipo de demanda.
E os pastores que têm chegado, eles estão muito impactados por aquilo que viveram 30, 40, 50 dias, 24 horas, fazendo a gestão de toda essa gente. Catito, eu te pergunto, dito isso, o que pode ser dito do ponto de vista de cuidados preventivos e não só reativos? Eu diria que, em relação aos pastores, né, é, essa iniciativa é um dos cuidados que eu acho que é muito preventivo. O treinamento da, das pessoas para enfrentarem essas situações de crises e de perdas. É muito importante que as pessoas entendam, por isso eu me estendi um pouquinho no processo da crise, né? Como é que o processo da crise se dá e também entendam, né, que, como se disse, as pessoas vêm lá e as igrejas se tornaram abrigos, e eu digo exatamente isso, né? Esses abrigos não podem ficar aí por 2 anos, 5 anos. Elas precisam entender de que as pessoas precisam dar passos para sair da crise, para sair da crise. E claro que a grande maioria, eu diria a grande maioria, sem, sem medo de errar, a grande maioria dos pastores nunca recebeu um treinamento específico para isso. Caiu agora no colo e o que nós vamos fazer com essas situações? Além de todo o trabalho pastoral, eles foram acrescentados com algo mais e forte e pesado. Ou seja, não é por acaso que muitos se sentem esgotados, completamente esgotados nesse momento. Não dá conta. Né? Então, não fazer todas as coisas sozinhos é um bom princípio. Né? É, existem outros recursos, redes de apoio, que podem ser buscados. Né? Nós, nesse momento, temos que ser, usando a expressão do John Stott, co-beligerantes, né? Então, pegar apoio mesmo com gente que não professa a mesma fé, que possam ajudar efetivamente em situações assim. Então, eu diria treinamento nesse sentido, apoios em outras instituições. Não vamos só nós pensando, nós temos que resolver todos os problemas de todas as igrejas que foram afetadas no Rio Grande do Sul. Não. E, principalmente, isso que você colocou no começo, é importante, cada pessoa está muito consciente do seu limite, do seu limite. Né? Aprender a dizer não em algumas situações. Pode ser cruel, talvez, né, em algumas situações. Ah, hum, não, não vou fazer isso. Ah, puxa, mas você é pastor? É, pastor. Eu costumo sempre contar uma história do grande avivalista Spurgeon, que após uma campanha evangelística numa cidade da Inglaterra, estava na fila para comprar o ticket do trem, naquele tempo só andava-se de trem, para ir para uma cidade no outro lado da Inglaterra, fazer uma outra campanha evangelística. E ele estando na fila do trem, do ticket, um senhor atrás dele o reconheceu e disse, senhor é o pastor Spurgeon. E começou a conversar com o Spurgeon.
E foram na fila, foi andando. Quando chegou na hora de comprar o ticket, o Spurgeon disse: Olha, eu preciso de um ticket assim, no vagão de primeira classe. E a pessoa atrás dele, ironicamente, disse: Ah, pastor, cuidando bem dos recursos do Senhor, não? E ele virou para a pessoa e disse: Não, cuidando bem do servo do Senhor. Isso que às vezes a gente não entende, que a gente precisa cuidar bem do servo do Senhor também. Não significa que agora a gente vai viver em luxos e viver. Não, não é nesse sentido. Precisamos pensar nisso. Aquelas teologias espúrias, eu sou filho do rei, tenho que viver no palácio, né? Não é bem assim. Mas sim, precisamos cuidar, precisamos ter cuidados pessoais de descanso, de férias. Eu tive uma triste experiência, uma ocasião, de uma esposa de um pastor que me procurou e ela disse: Doutor, eu vim aqui porque eu estou indo embora da minha casa. E eu disse: mas por que a senhora está indo embora? Porque o meu marido é um pastor que ele tem entre a, a igreja dele, mais as congregações, 10 mil pessoas que ele atende. E aquele telefone não para, e é de manhã, tarde, noite, madrugada. Ele está atendendo todo mundo, quer atender todo mundo sozinha. Não tem mais necessidade de mim, eu vou embora. Uma triste declaração. E que ela estava. As palavras dela: eu perdi o meu marido para a igreja. Perdi. Gente, não tem que atender 10 mil pessoas. É impossível. Ninguém consegue fazer isso. Nem o Clark Kent não consegue fazer isso. Vocês não, nenhum pastor tem colã azul com um S no peito por baixo da roupa. Saber os seus limites e aprender a dizer não, não. Eu, como profissional de saúde mental, eu tenho o meu celular está programado para que 10 horas da noite até as 8 horas da manhã, um modo não perturbe. Não, são, exceto alguns números de exceção de familiares, pode tentar me ligar depois das 10 horas da noite, que não vou atender. Eu preciso descansar. Eu preciso descansar, renovar a minha mente com o descanso. Os pastores precisam também encontrar o seu período de descansar, de renovar-se e não fazer tudo. A comparação que eu digo é: pegue o seu carro, engate a primeira marcha, que é a marcha mais forte de um carro, e venha de Porto Alegre a Curitiba em primeira marcha. Sabe o que vai acontecer? Você não vai chegar em Florianópolis e o carro fundiu o motor. Por quê? Porque a gente precisa passar para marchas mais suaves, para o carro seguir mais tranquilo. Alguns querem ir à primeira marcha sempre. Troca de marcha. Vai para uma marcha mais suave. Tem horas que simplesmente não tem que acelerar, deixe o carro simplesmente deslizar. Assim é também conosco, né? Temos que buscar momentos de suavidade, ter um tempo de passeio, relax,
caminhada, olhar um pôr do sol tranquilo, senão vai fundir o motor mesmo. Vai fundir o motor. Então, algumas dessas coisas são muito importantes para poder trabalhar com as pessoas. Senão, você vai ser fruto do trabalho de outros. Muito bem. Como tu bem disseste, né, Catito, isso remete ao que nosso querido Albert também já falou. A gente está falando de prevenção, mas, consequentemente, de qualidade de vida. E para ter prevenção e qualidade de vida, é necessário ter ações antecipatórias. Nós não podemos trabalhar mais nesta lógica, né, de só lidar com as consequências, nem muitas vezes nem a causa. Então, medidas preventivas e trabalhar numa cultura preventiva é o que muitas vezes nós que trabalhamos na RAP com emergência e desastre, as pessoas, algumas das vezes, não entendendo bem o nosso trabalho, dizem, você só atua quando tem um desastre. Não, não. É justamente o contrário, né? A gente capacita pessoas para que elas possam saber o que fazer frente a uma situação de desastre, né? E, Uhum. e agora mesmo estamos lançando uma cartilha falando a respeito de como pessoas idosas podem se preparar frente a situações de emergência e desastres, né? O que fazer frente às limitações comuns da sua condição de saúde. Bem, nós queríamos também abrir aqui, deixei ali uma provocação também no chat. Se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, nós nos propomos aqui a esse tempo de 1h30, no máximo até 9h30, então temos ainda alguns minutos. E eu quero abrir aí. Se você gostaria de fazer uma pergunta para o Catito, pode abrir o seu microfone, ou pode escrever no chat e usar desse tempo de maneira bem objetiva, por gentileza. Érica. Obrigada, Catito. Obrigada, Marcelo. Na verdade, eu queria pedir para, antes das perguntas, se a gente pudesse fazer uma foto de todo o grupo e orar com todo mundo. E aí a gente fecha, a gravação no YouTube e a gente continua mais uns minutinhos, pode ser? Sandro?